Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios 12. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, que são 31 versículos. Lido o texto, mantenha a Bíblia aberta para nós considerarmos a exposição do texto. Assim diz o texto: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente como ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual modo em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém. Você pode se assentar? Eu queria pedir para um irmão trazer uma água para mim aqui, fazendo favor. Amém? Bom, meus irmãos, eu quero pensar com você hoje sobre o assunto a igreja que devemos ser. A igreja que devemos ser. Bom, primeiro eu não posso começar essa mensagem sem antes lhe dar boas informações a respeito disso aqui. Bom, nós entendemos que a igreja de Corinto, ela era uma igreja muito pujante, muito populosa, muito relevante em sua região. Localizada na capital da província da Acaia,
num pedaço de terra, digamos assim, semelhante a uma palma de uma mão. Ali a igreja de Corinto crescia em número de membros, em dons, crescia também em palavra. Porém, era uma igreja que tinha muito problema. Tá? Então, o que acontece? As igrejas que Paulo plantava, geralmente, eram localizadas em locais estratégicos. As igrejas, mormente, naturalmente, elas estão sempre nos grandes centros. Com Corinto não era diferente. Corinto estava numa região que atracavam muitos navios, pessoas de outras nações, pessoas de outros lugares, de povos diferentes, línguas diferentes, de pensamentos diferentes. Então era uma cidade muito grande, pequena em tamanho, porém grande em população. Talvez cerca de 200 mil moradores, ou 150 mil, alguma coisa assim. Então a igreja, ela crescia também pelo fato da igreja ter muitos membros que tinham bastante posse. Pois nós estamos falando de uma área portuária, nós estamos falando de uma área onde o comércio era muito grande, onde o comércio era pujante, onde todos eles falavam grego, onde a língua grega já tinha se propagado pelo mundo e todos ali faziam negócios. Bom, você sabe que também nessa cidade, pujante dessa forma, algo acontece que é o crescimento natural. O que é o crescimento natural da cidade? É o que a gente chama de progresso. Quanto mais pessoas numa cidade, maior é o número de casas, maior é o número de igrejas, mas também o progresso traz consigo o problema. Quanto mais pessoas, nós podemos ver pela nossa cidade mesmo. O aumento do número da criminalidade de uns anos para cá foi grande, numa cidade considerada calma, numa cidade pacata, pacífica, considerado por muitos aqui do Espírito Santo como uma cidade pequena. O número de crimes cresceu. Mas por que o número de crimes cresceu? Porque o número de gente aumentou. E isso, logicamente, vai trazer pessoas de fora. Então, a conjuntura da cidade de Corinto era a mesma. Quanto maior, melhor para a igreja em seu crescimento numérico, porém, pior no questão do desenvolvimento, pois mais gente, mais problemas eram trazidos. Mas quando Paulo chega ali, e você pode conferir isso lá em Atos 18, Paulo chega ali, ele se estabelece para fazer tendas, pois era a sua profissão. E ali, ele começa estrategicamente o seu processo evangelístico para ganhar aquela cidade para Cristo. Porém, essa cidade, ela tinha muitos cultos a deuses estranhos. Então, muitos crentes vinham dessas religiões de mistério, traziam também os seus costumes, traziam suas crenças, seu modo de agir, modo de pensar para a igreja. A igreja era muito recente, nós temos que estar com a mente, quando olhamos para o texto, lá no primeiro século, não hoje. Então a igreja era uma igreja nova, com um pouco mais talvez de 50 anos, a partir da morte de Cristo. Então, muitos foram convertidos a Jesus ali, mas não abandonaram necessariamente todas as suas práticas. Isso gerou o quê? Problema pra caramba. Ao ponto de Paulo sair dali, ficar ali por volta de 1 ano e 8 meses, e ele vai para Éfeso, funda aquela igreja, fica por lá 3 anos e poucos, e de Éfeso ele escreve essa carta, pois essa igreja já estava dando muito problema, e ela tinha cerca de 3 anos de fundação. E quais eram esses problemas? Bom, do primeiro capítulo ao capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar do problema das divisões na igreja. Então ele vai dizer que soube pela casa de Cloe que havia partidos, o partido de Jesus, o partido de Apolo, o partido de Cefas e o partido de Paulo na igreja. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Estavam se dividindo em pequenos grupos, em que um dizia: o meu pastor é o Apolo, o meu pastor é o Paulo, o meu pastor é o Cefas, que é o Pedro, e o meu pastor é Jesus Cristo, só Jesus manda em mim, ninguém mais manda em mim. Era isso que estava acontecendo. Bom, no capítulo 4 ele vai dizer que todos nós somos ministros de Cristo e nós não devemos propagar as divisões. No capítulo 5, Paulo vai tratar da imoralidade dentro da igreja. Então, um caso terrível que está acontecendo ali é o fato de que o filho estava se relacionando sexualmente com a mãe, com a esposa do pai.
E a partir daí, Paulo usa uma linguagem um pouco feroz, a qual ele diz que deveriam entregar esse para Satanás, a fim de que a carne deles fosse destruída e que eles fossem salvos do seu espírito. Mas no capítulo 6, Paulo está tratando do litígio entre os irmãos na igreja. O que é o litígio entre os irmãos da igreja? A igreja estava tendo problemas internos. Ao invés de resolver as coisas com os presbíteros da casa, com os pastores e etc., não, a igreja estava levando todas as suas questões para os tribunais dos ímpios e resolvendo as coisas lá fora. O que Paulo recomenda? Essas coisas têm que ser resolvidas entre vocês. E ele até vai dizer, não há alguém capaz que possa resolver todas essas coisas entre vós, que tenham que levar tudo para fora, para o tribunal dos ímpios? Será que não há ninguém capacitado por aí? Então Paulo está exortando a igreja a resolver os seus problemas internos, não levar para fora todas as coisas. Então o recado que fica para nós aqui, mediante a análise desse capítulo, é o seguinte: problema de igreja se resolve em igreja. No capítulo 7 está acontecendo outro problema, que os crentes agora estavam propondo um celibato particular, porém, mas eles eram casados. Ou seja, a esposa, a fim de se santificar, não estava tendo relações íntimas com seu marido, e o seu marido, a fim de se santificar, não estava tendo relações íntimas com sua esposa. E Paulo trata desse assunto da seguinte maneira: o seu corpo é dela e o seu... E se não há mútuo acordo para que esse celibato seja propagado, então os dois estão pecando um contra o outro, pois estão promovendo a tentação de Satanás um sobre a vida do outro. Então ele encerra essa questão aí. Aqueles que são casados não podem privar-se uns aos outros. E aí, nesse capítulo que ele vai dizer, em relação àqueles que estão solteiros, se você não pode se conter, então é melhor casar-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Mas no capítulo 8 ele começa a tratar das questões dos ídolos e da comida consagrada aos ídolos. E ele trata das liberdades cristãs. Será que devemos comer comidas consagradas aos ídolos? E Paulo vai nos exortar dizendo da seguinte maneira: olha só, vocês podem comer, desde que vocês não saibam. Agora, se vocês sabem, não devem comer. E aí, ele põe um limite na liberdade cristã, pois os crentes de Corinto comiam lá na festa dos ídolos e ainda participavam da ceia na igreja. No capítulo 9 ele defende seu ministério, a qual os crentes ali já estavam dizendo o seguinte: Paulo está muito longe, muito tempo, então ele não precisa receber as ofertas que daqui saem. Aí Paulo vai dizer o seguinte: não amarre a boca do boi enquanto ele debulha, ou seja, o pastor tem que receber da obra. Ele não pode trabalhar e trabalhar à toa. No capítulo 10, ele volta na questão da comida aos ídolos, e ele vai dizer: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Como ele diz lá, lá no capítulo 6. Mas ele deixa claro que no capítulo 10, nós devemos comer, mas nós devemos tomar alguns cuidados. Pois todas as coisas, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus, como está no final desse capítulo 10. No capítulo 11, está aí o grande problema, que é o problema na ceia do Senhor. A ceia do Senhor não era uma ceia segundo a que nós celebramos aqui uma vez por mês. A ceia era uma ceia de verdade, era uma mesa gigantesca daqui, de uma parede a outra, com um monte de alimento, e as pessoas levavam ali, compartilhavam juntos, tomavam vinho, se alegravam juntas. Mas o que estava acontecendo? É que aqueles que traziam as melhores comidas estavam comendo tudo, e os pobres que não traziam nada, não estavam comendo nada. Então Paulo põe um agente regulador na questão da ceia, e vai dizer: por estarem comendo de maneira indigna, é por isso que muitos dentre vocês estão morrendo, estão doentes. Só que aí, ele vai fazer o quê? Ele vai lembrar do que Jesus disse a respeito do pão e do cálice, que é o corpo de Cristo, todos nós devemos partilhar junto. Aí, chegando no capítulo 12, que é o texto ao qual nós lemos, o apóstolo Paulo vai tratar de um outro problema. Essa carta é só problema, tanto a primeira quanto a segunda. Talvez seja o maior tratado de apologética do Novo Testamento.
E qual era o problema aí? Havia agora a promoção de divisões a respeito daqueles que tinham dom A ou dom B. E aí ele começa a tratar, e eu quero começar com você a pensar nesse texto. Em primeiro lugar, nós, para sermos uma igreja diferente, uma igreja forte, nós temos que olhar para o passado. Olha aí comigo o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Preste bem atenção, que na nossa vida passada, nós adorávamos astros do rock. Quem era roqueiro? Eu não sei quem era roqueiro ou era. Nós adorávamos futebolistas, né? Nós adorávamos astros da novela, as mulheres aí que gostam de novela, né? Amavam, né? Viajavam e pensavam nas pessoas que viam na televisão e tudo. Mas o que era isso? É ídolo. É ídolo do nosso coração. João Calvino dizia que o nosso coração é inclinado à idolatria. E é mesmo. Principalmente a idolatria de si mesmo. Então nós olhávamos para os nossos ídolos como heróis, né? O Cazuza vai dizer que os nossos heróis não morreram de overdose. Ou seja, os heróis deles eram drogados. É isso. O nosso herói, ele morreu na cruz para nos salvar. Pois então, mas um ídolo não é somente um ídolo. Você vai ver lá no Salmo 115, versículo 5, que o salmista vai dizer o seguinte: o ídolo, ele tem boca, mas não fala. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem olho, mas não vê. É um ídolo, é algo construído pela nossa mão, pela nossa mente. A idolatria, ela nasce de dentro. Então, quando nós estávamos no passado, nós estávamos à torta e à direita criando ídolos com as nossas mãos e com o nosso pensamento. Mas um ídolo não é somente uma escultura, não é somente uma pessoa. O ídolo, ele é um guia. O ídolo é um guia. Você já viu que as pessoas da Umbanda, elas usam aquelas cordões gigantescos, né? Que são chamados de guia. Então, o guia, ele conduz. O guia, ele induz. O guia, ele orienta. O guia transporta. O guia te leva para o fundo do poço. E o que estava acontecendo aqui em Corinto? É que os irmãos de Corinto ainda estavam com esse coração voltado para a idolatria, se comportando a respeito dos dons, como aqueles idólatras a qual eles eram no passado recente. Então, meus irmãos, nós temos que entender que não tem como mais nós agirmos como criança. Não tem como mais nós agirmos como infantis a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas espirituais de Deus. Nós agora somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, a infantilidade da igreja os levou a blasfemar. Olhem comigo o versículo 3. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, aí tem 2 pontos aí, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Então o que estava acontecendo aqui? É que o transe místico em que vinha de outros cultos estava sendo empregado naquela igreja. Então, os crentes de Corinto, levados assim pelo emocionalismo, e aqui eu abro a nota de rodapé, que o culto, ele não tem que ser ausente de emoção. O culto, ele não tem que ser só razão. É no culto que a gente chora, que a gente ora, que a gente vem quebrado, que a gente vem a fim de ser restaurado. Mas há coisas que nós não podemos nos deixar levar pelas emoções. E é justamente a questão dos dons espirituais que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Ao ponto de tomar um rumo terrível. Pois a palavra que está escrita aí, anátema, pode ser amaldiçoado ou maldito. A ponto de o transe estava tão grande, o costume místico que eles estavam trazendo estava tão grande, que eles estavam amaldiçoando o nome de Jesus.
Então eu espero, irmãos, que isso abra um alerta na nossa cabeça. Nós devemos tomar cuidado com as coisas espirituais. Nós devemos buscar as coisas espirituais. Mas nós devemos ter discernimento das coisas espirituais. Pois muitos irmãos, em muitos lugares, em muitas igrejas, estão sendo levados por um vento místico e entrando dentro de um sincretismo religioso e amaldiçoando o nome de Jesus com suas ações. Os dons que nós recebemos do Espírito Santo não são para amaldiçoar o nome do Senhor Jesus. Os dons que nós recebemos do Espírito Santo, quando mal usados, amaldiçoam o nome de Deus e envergonham a igreja. E nós devemos, com nossos dons, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Mas em terceiro, observe aí, que Paulo vai começar a elencar as coisas e botar a ordem nas coisas. E ele vai dizer assim no versículo 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, na igreja há diferentes dons e há diferentes trabalhos e há de pessoas diferentes. Mas notem comigo uma coisa aí. Olha o versículo 4. Se você perceber bem comigo aí está descrito a trindade entre o versículo 4 e o versículo 5. Pois está escrito aí em maiúsculo Espírito, e a gente sabe que Espírito em maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. Aí está escrito Senhor, e quem é Senhor da igreja? Jesus. E aí está lá Deus, e o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, no versículo 6. Mas você vai lembrar comigo que lá em Gênesis 1, 26, está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então está no plural, está façamos, então nós vemos a trindade. Nós vamos ver lá em Gênesis 18 que Deus, não a trindade, mas a trindade é Deus. Vai olhar para o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas você olha lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, a palavra vai dizer assim, ó: venham e vamos. Então aí está a ação da trindade. Então lá atrás a trindade agiu para criar o homem, Deus agiu para descer juízo sobre Sodoma e Gomorra, e no capítulo 11 Deus desce, entre aspas, cuidado com a linguagem, Deus desce, entre aspas, para visitar a iniquidade daqueles homens na Torre de Babel e confundi-los ali. E sabe o que é o mais legal? É que essa mesma trindade que exerceu juízo sobre o homem, que avalia a iniquidade do homem, é a mesma trindade que passeia no meio de nós e nos dá os dons espirituais. Então notem, meus irmãos, que tudo que há na igreja, quem deu foi somente Deus. Mas olhe comigo, em quarto lugar, que Paulo vai acentuar agora a questão. Observe aí comigo, no versículo 12. Em primeiro lugar, não há diferenciação de espírito. Observe aí comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Meus irmãos, em 1 Coríntios 1:13, o apóstolo Paulo vai dizer algo para aquela igreja e vai dizer para nós hoje: está Cristo dividido? Cristo está dividido. Eu não sei se você já viu aquele filme Coração Valente. Alguém já viu esse filme, O Coração Valente? Um filmaço, né? Diga-se de passagem. Quando William Wallace morre, o corpo dele é dividido e mandado para várias partes da Escócia.
E é feito nesses locais a qual o corpo dele está dividido, cabeça, braço, pernas, um memorial a respeito desse homem, em que foi um grande ícone da Revolução Escocesa. E ali feito um memorial. E as pessoas lembram até hoje dos feitos de William Wallace. Mas Cristo não é assim. Cristo não está dividido. Cristo morreu e ressuscitou, e está vivo para todo sempre. Mas olha só, Cristo não está dividido, meus irmãos, e preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Cristo não está mais em quem canta, Cristo não está mais em quem prega, Cristo não está um pouquinho mais em quem fala línguas, e Cristo não, pelo contrário, Cristo continua lá, ó, só Ele, como cabeça da igreja, bendito para todo sempre. Então as nossas ações têm que parar de dividir Jesus. Nós temos que entender, meus irmãos, que não há um Jesus para cada um. Jesus é o Rei do universo, Ele é o único. Não há um Jesus para o Deraldo, não há Jesus para o Carlos, Jesus para o Wendel, não. Cristo é o único, Ele é o único cabeça da igreja, Ele é o único ungido do Senhor. Mas nós devemos tomar alguns cuidados. Preste atenção comigo. Segundo lugar, não há diferença de batismo, ainda no versículo 13. Pois um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Meus irmãos, entendam uma coisa aqui, eu quero explicar para vocês, e que vocês guardem isso como ensinamento. Muito se ensina por aí que só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas. Está muito errado. É só você observar o texto. Não há um espírito para cada um, não há potencialidade de espírito para o outro. Todos aqueles que foram batizados no mesmo Espírito, quer judeus, quer livres, quer gregos, quer gentios, quer pobre, quer rico, quer que more no Espírito Santo, mora em outro estado, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito do Senhor Jesus. Quando você vai beber água em casa, presta atenção, quando você vai beber água em casa, a garrafa está vazia, você tem lá 3 garrafas de água, e a garrafa está vazia, você enche ela e bota lá na geladeira, as 3. Quando você vai beber, você pega uma garrafa. Quando seu filho, sua esposa vai beber, pega outra. Quando outra pessoa da sua família vai beber, talvez pegue a mesma, talvez pegue a outra. São 3 garrafas diferentes. A água veio de uma torneira só. Então, todos nós bebemos do mesmo Espírito. Mas olha comigo, alguns cuidados que a gente deve tomar, e 2 aqui. Primeiro é o complexo de inferioridade. Olha aí o versículo 15 e o 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, preste atenção, crente não tem que ficar procurando destaque, preeminência na igreja. Todo mundo faz parte do corpo. Quer crente novo, quer crente velho. Quer crente de 10 anos, quer crente de 25 anos. Quer crente batizado ontem, quer crente batizado 50 anos atrás. Todos nós fazemos parte do corpo. A igreja não é um lugar para nós ficarmos buscando estar em evidência acima de outro irmão. Mas o segundo é o complexo de superioridade. Olha aí o versículo, dá uma pulada aí comigo, lá para o versículo 24. E diz assim: ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aí eu te faço uma pergunta, se você tirar uma orelha, você continua ouvindo? Se você tirar um olho, você continua enxergando com o outro? Continua. Se eu tirar um dedo, você continua fechando a mão? Continua fechando a mão, não é? Posso tirar a orelha sua?
Posso arrancar um olho seu? Posso lhe arrancar um dedo? Quando eu lhe arrancar esse dedo, vai doer e você vai sentir falta, não é verdade? Assim são os irmãos na igreja, que estão lá quietinhos lá atrás, são tão importantes quanto o que está aqui com o microfone na mão. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Não há divisão na igreja de status. Está todo mundo nivelado, e detalhe, por baixo, porque todo mundo é pecador. Mas preste atenção numa outra coisa que eu quero te dizer. Quando os sacerdotes, os levitas carregavam a arca, eles carregavam sobre seguravam aquele cabo da arca, né? Tinha duas argolas em cada lado, e eles carregavam em ombros, e levavam acima, né? Você sabe bem, você gosta da Bíblia, que a arca representa a presença de Deus. E eles levavam para cima porque a presença de Deus está onde? Está em cima. Eles podiam carregar assim? Podiam, mas ia morrer. Então eles carregavam em cima. E eles deviam ser todos do mesmo tamanho. Por quê? A arca não ficar assim, andando torto. Não é verdade? Então eles deviam marchar no mesmo passo, andar do mesmo jeito, e com a arca erguida, não podia baixar. Sabe o que isso quer dizer? Que debaixo da presença de Deus é todo mundo igual, todo mundo do mesmo tamanho, ninguém aqui é diferente de ninguém, todos têm a mesma unção e participantes do mesmo Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, e eu vou terminando por aqui, para a gente não ficar até meia-noite aqui. Em terceiro lugar, todos são importantes, mas a igreja, ela tem ordem, e cada um está no seu devido lugar. Olha aí o versículo 27, nós vamos até o 30. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, se há um corpo, se há um Cristo, então só há um cabeça, que é Cristo. Uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, agora ele vai dividir os cargos: apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Aí ele começa as perguntas: será que são todos apóstolos? Não. Deus foi dividindo as coisas, foi colocando cada coisa no seu lugar. Pois Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14, 34, que Deus é Deus de paz, não de confusão. Então a igreja não tem bagunça. Observe aí comigo, são todos profetas? Todo mundo profetiza aqui? Não. Todo mundo prega? Não. Então a igreja ela tem ordem. A igreja que devemos ser é uma igreja ordenada. Uma igreja forte é uma igreja com ordem, uma casa arrumada. A casa de Deus não pode estar bagunçada. A minha talvez fique, mas a casa de Deus não. Será que são todos mestres? Quantos ensinam aqui na igreja? Quantos ensinavam na igreja? E eles estavam se comparando. Por que Paulo está fazendo isso aqui? Porque eles estavam se comparando. Eu sou maior porque eu sou apóstolo. Eu sou maior porque eu ensino. Eu sou maior porque eu profetizo. Eu sou maior porque eu curo. São todos operadores de milagres? Olha a pergunta que ele vai fazer. São todos operadores de milagres? Quem aqui já botou a mão em todo mundo e todo mundo foi curado? Há diferentes coisas, há diferentes dons e há diferentes ministérios. Todos falam línguas, isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Não. A resposta é não para todas essas perguntas. Não, não e não. Mas todos são a igreja. Todos são a igreja. Não há ninguém menos importante que ninguém aqui. Não há ninguém que esteja acima de ninguém aqui. Mas observe que a igreja tem ordem e hierarquia e deve ser respeitada. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender que todos nós fazemos parte do corpo de um único cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero encerrar
e dizer a você, coloque-se de pé. Que talvez, meus irmãos, chega um momento mesmo na vida do crente, e que ele tem um complexo de inferioridade mesmo. Tem isso mesmo, tá? Infelizmente isso acontece entre nós. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas eu quero dizer para você, principalmente, que chegou agora nessa igreja, para você que já está há algum tempo, e não tem exercido nenhum ministério, nenhum serviço, que às vezes não tem oportunidade de orar, que às vezes não tem oportunidade de dar uma palavra de oferta. Quero te dizer que você faz parte do corpo de Cristo, você é importante sim para Deus. Você é importante sim, Jesus não descartou absolutamente ninguém da igreja. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, fomos batizados no mesmo Espírito, moraremos com Ele eternamente para todo sempre. E você pode glorificar a Deus por isso, pois Deus é bom e olha para todos nós com igualdade e quer salvar a todos nós. Louvado seja Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos revista e restaure nossas dores emocionais, em que nós às vezes desenvolvemos, por questões assim tão pequenas, às vezes por falta de leitura da palavra, às vezes por falta de discernimento, às vezes por falta de se sentir até importante, de achar que não faz parte do corpo. Você faz parte do corpo sim, e Deus está te dizendo que você é importante. Ele precisa sim das suas mãos, Ele precisa sim dos seus braços, precisa sim dos seus olhos, precisa sim nas suas pernas, para essa grande comissão que Ele nos convocou. Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite, pedindo, Pai, graça, o Teu favor imerecido sobre nossa vida. Lembre-nos, Pai, todos os dias da nossa vida, a importância, Pai, a qual o Senhor nos deu, quando entregou o Seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, para que nos desse o direito de salvação e sermos herdeiros de um reino celestial. Louvamos o Teu nome, Pai, te agradecemos por todas as coisas. Pedimos, Pai, que o Senhor coloque na nossa consciência o fato de que não há ninguém aqui mais ou menos importante que ninguém, Pai. Todos debaixo da Sua presença são iguais. Todos estão carentes da Tua misericórdia, da Tua bênção, da Tua proteção, do Teu cuidado, do Teu carinho, do Teu amor. E louvamos o Teu nome, Pai, pois o Senhor confirma isso no nosso coração através da Tua palavra. Santo é o Teu nome, bendito é o Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Deraldo, vem cá dar a benção.